E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz, essa é a Juliana e nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Oficina Emocional. E o assunto, como você já sabe, é terapia. É isso aí. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, amor, tudo bem? Tudo, amor. E você? Tudo bem. Então tá bom. Bora falar desse assunto então? Bora falar, que a gente prometeu. Hoje nós vamos falar sobre quais são as terapias, como que a pessoa que está nos assistindo faz para identificar a terapia que é melhor para ela, para que serve cada uma das terapias, quando que eu procuro, né, cada uma dessas terapias, o que esperar de um terapeuta, essas coisas. Pois é, né? E a primeira dica para quem está assistindo a gente aí é que terapeuta integrativo complementar ou holístico não substitui médico, né? Terapeuta não é médico e terapeuta sério nem quer se tornar e nem quer se colocar no lugar, no papel de médicos. Então, se você tem um problema médico, procure um médico. Sim, exatamente. A gente precisa frisar muito isso, que problema de saúde, a gente precisa sempre procurar um médico, né? Não adianta, eu tenho uma dor de cabeça recorrente. Você já foi no médico? Já fez todos os exames? O que os médicos falaram, né? Então, essa é a primeira dica. Quando que eu procuro um terapeuta? Antes ou depois de ir no médico? Eu acho que é mais seguro depois. Melhor depois, né? É verdade, porque quem cuida de doença é médico. Então vai no médico, gente. Aliás, terapeuta sério, e nós somos, modéstia à parte, trabalho sério, né, que a gente faz, indica direto as pessoas para irem no médico. Sim. A gente vai no médico. Muitos. Né? Muito médico, né? E porque a gente tem que fazer exame de sangue, você tem que fazer check-up, você tem que tomar cuidado, né? A medicina está aí para isso, né? Sim. Mas aí fica a pergunta: quando então procurar um terapeuta holístico, integrativo ou complementar? Bom, existem dois momentos em que a gente procura, né? Um é antes de dar o problema, que seria o melhor, o mais indicado, porque o terapeuta, a terapia, ela serve para que nós tenhamos qualidade de vida. Então, se eu procuro o terapeuta antes de ter uma doença, porque a doença ela tem diversas fases, né? Um dia a gente faz esse programa também explicando isso para o pessoal, que é bem legal. Existem 3 fases iniciais de toda doença que ela não é detectada no exame de sangue, que ela não é detectada no consultório médico, porque ainda você não tem sintomas aparentes de uma doença para ele poder te dar um diagnóstico, né? Você está sentindo ali algumas coisas. Então, esse sentir algumas coisas, que você ainda não é uma doença, mas você já não está se sentindo bem, ou às vezes você nem está sentindo nada, mas você quer ter uma boa saúde, você quer se prevenir, né? Então esse é o melhor momento para se procurar um terapeuta. É quando você, antes de ter um problema, antes de apresentar um problema, você se analisar e ver, poxa, o que poderia melhorar na minha vida? Como eu poderia ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada, né? E aí a terapia e os terapeutas vão poder ajudar bastante. Aí, amor, desculpa te cortar, fazer um parênteses aqui. Uhum. Isso é por causa da natureza da terapia integrativa, né? Uhum. A terapia integrativa, ela não é curativa, né? Exatamente. Ela é preventiva ou paliativa. Sim. E essa é uma diferença muito grande, né? Então, quando a gente tem consciência da natureza dessas terapias, então você sabe quem procurar primeiro. Então, primeiro médico, porque o médico é curativo quando há problemas. Isso. O trabalho do médico, ele é guiado pelo sintoma. Isso.
na sua maioria. Na maioria do trabalho da medicina é guiado por sintomas. Você vai no médico quando você tem sintomas. Sim. Para não ter sintomas, você pode procurar um terapeuta integrativo complementar holístico para ter uma melhor qualidade de vida, porque essa daí é uma coisa muito louca. As pessoas não fazem conta. Que conta? De quanto uma doença, quanto um problema físico ou emocional custa e quanto ele faz a gente sofrer. Uhum. Então a pessoa, para até ela ir no médico, por causa de um problema gastrointestinal, por exemplo, leva anos. E aí dá gás, mas eu tenho que ir, mas não vou. Aí dá, sei lá, dores, tem que ir, mas não vou. Aí dá, sei lá, desarranjo. Incômodo pra dormir. Meu Deus, um monte. É. Mas aí, olha o sofrimento que foi, né? Tanto tempo, né? Sim, sendo que sim, nos primeiros sintomas, ou quando, antes de sintoma, né, na primeira vez que já começou, parece que não está funcionando direito, se tivesse procurado um terapeuta, o terapeuta poderia já ter indicado muitos hábitos de vida saudáveis, muitas terapias simples que a pessoa poderia ter evitado, então, chegar nesse ponto de ter realmente um problema, né, uma doença. Então, o primeiro momento para se procurar um terapeuta é esse, é antes de ter uma doença. Mas como assim, amor? Antes? É quando eu tô bem, então? Sim, quando você está bem. Quando você olha para a sua vida, foi aquilo que eu disse, vou tentar dizer de uma outra maneira. É quando você tá bem, mas pode melhorar, né? Não, tá tudo bem, eu não tenho uma dor, mas também eu não sou a pessoa mais saudável do mundo, eu não tenho disposição, né? Se eu for no médico, ele vai falar que eu não tenho nada. Mas se eu olhar pra minha vida, eu também não tô mais uma menininha de 20 anos. Então, tipo assim, o que tá acontecendo? Eu tô no meio do caminho. Então, esse é um ótimo momento para você procurar terapia, porque você já vai começar a se tratar, a melhorar os seus hábitos, a melhorar o seu condicionamento, né, de saúde mesmo, de vida, e vai evitar muitos problemas no futuro, né? E eu posso fazer isso tanto com os terapeutas e principalmente com os médicos, né? Como a gente iniciou o programa aqui falando, nós vamos muito ao médico, porque a gente está sempre fazendo exame. Outro dia o médico mesmo, o nutrólogo, falou para mim, né? Ele falou, você nunca vai ter um diabetes na vida. Eu falei, doutor? Ele falou, porque o diabetes a gente vê 20 anos antes. Ou seja, olha um médico, que os médicos que nós vamos são todos integrativos, né? São médicos modernos, vamos dizer, né? Atualizados. E ele me explicando lá na sala, né? Ele falou assim, o diabetes, 20 anos antes, você já começa a ver alteração no organismo, né? Então, não é assim de um dia para o outro você tem um diabetes. Então, a gente faz esses exames, a gente gosta desses médicos que realmente olham para a gente, né, de maneira integrativa para saber se realmente está tudo funcionando. E aquilo que não está, a gente vai ajustando com suplementação, com hábitos, né, de vida, com melhoras na alimentação, com exercício físico, e não precisamos tomar remédio, né? Tanto que nós já estamos no Zenta, né, amor? E não tomamos remédios, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito legal. Mas continuando o assunto, então, esse primeiro momento, antes de eu ter problemas, é muito bom de eu procurar o terapeuta e o médico. E se eu tiver problemas, não, Juliana, eu já tenho uma doença instalada. Então, procure o médico, faça o tratamento recomendado. E depois de diagnosticado, depois de protocolo montado com o médico, aí você procura um terapeuta. Porque o terapeuta, ele precisa saber os remédios que você toma, o que o médico diagnosticou, o que deu nos exames. Eu, por exemplo, como terapeuta, o cliente, por exemplo, veio com um problema de diabetes. Eu fui no médico. Que médico que a senhora foi? Eu fui em tal médico. Ok, então nós vamos fazer aqui, a senhora vai procurar mais esse e esse médico.
Ela fala, mas eu vim na terapia para não precisar do médico, eu vou... Não, a senhora vai precisar de mais 2 médicos, né? Por quê? Porque nós vamos ver aquilo de uma maneira integrativa. Então, muitas vezes, o terapeuta vai ter esse papel de orientar o cliente à terapia integrativa, né? Às vezes um médico é um excelente médico, mas ele trabalha com aquela visão de só tratar aquele tipo específico, né, de problema. Então, por exemplo, nós já pegamos pacientes que nós indicamos para nutrólogo, nutricionista, não dá nem para listar, né, porque depende da necessidade do cliente. Mas para encerrar esse primeiro assunto, então, quando procurar um terapeuta? Se você ainda não tem sintomas, antes de ter sintomas. Se você já tem um problema, depois de ir ao médico. Certo? É por aí mesmo. E citar o que a gente falou no programa anterior, né? Às vezes a pessoa está com tanto problema que ela não sabe por onde começar. Está tão desorganizada na vida como um todo, né? Todas as áreas. Então não sabe nem para quem pedir ajuda, nem em que especialidade médica vai e tal. Ou em que caso que eu posso fazer, vamos falar de casos reais, vai. A pessoa vai no médico, tá lá com problema de circulação sanguínea, má circulação sanguínea, que ocasiona pressão alta, varizes e tal, né? Então, dificilmente o médico vai dar remédio, né? Vai tratar do ponto de vista médico. Mas dificilmente ele vai dar uma atenção, como o terapeuta integrativo sério dá, para a questão da qualidade do sangue. Que é tomar água, básico. Quer respirar direito, básico. Quer fazer um exercício de agachamento, um exercício de panturrilha, básico. Né? Quer tomar sucos naturais aí, ou fitoterápicos, ou chás que vão ajudar na qualidade do sangue. Né? Ou citar alguns alimentos que podem endurecer as paredes das veias, das artérias. Sim. Então, você percebe que é um monte de detalhe que o terapeuta integrativo tem esse olhar de complementar o trabalho do médico, né? Sim. Porque às vezes o médico ele está preocupado em tirar o problema, ponto. Então é como o bombeiro, né? Ele vai lá e apaga o fogo, mas ainda tem fumaça, tem cinzas lá, tem entulho, tem, meu Deus, um monte de coisa, né? Sim. Então é por aí, né? Tá dando para entender aí, gente? Eu espero que sim. Se não der, comenta aí embaixo pra gente, por favor, pra gente ir mais devagar ou ir mais rápido, né? Porque é muito assunto, gente. Então agora que a gente já sabe qual é o papel da terapia integrativa, vamos comentar aqui qual é a terapia que eu preciso, né? Porque tem terapia... Gente do céu! É tanta terapia que existe. Terapia do sol nascente, tem a terapia do... Meu Deus do céu, pense num nome aí do dicionário. Tem uma terapia para isso aí. É 1 milhão. Muita terapia, com muitos nomes, de muitas formas e tal. Incatalogável. Perdão, gente. Incatalogável, essa é a palavra. Mas, para eu saber que tipos de terapias que existem, acho que fica mais fácil do que dizer o nome de cada uma das terapias que existem. Tem as mais famosas aí que você já conhece, deve conhecer, né? Acupuntura, Doin, Shiatsu, iridologia são as mais populares, né? Mas tem muitas outras tipos de terapias. Então a gente costuma aqui, para a gente conseguir se encontrar em tudo isso, a gente costuma dividir em 3 pilares todas as terapias integrativas. Para a gente saber qual é a natureza, qual que é o jeito de operar, de ser aplicada, né, de cada uma dessas terapias, né? Sim. Então são 3 pilares básicos.
e dentro deles tem subdivisões. O primeiro pilar é físico. Isso. E dentro dele tem o químico, a gente vai explicar depois. O segundo são as emoções. Físico, emocional, pessoal. E relacionamentos. E relacionamentos. Sim. Então, agora a gente vai explicar certinho, né? Cada um desses pilares, né? Uhum. E como eles estão interligados, mas ao mesmo tempo tem modo de aplicação distintos. Deixa eu contar primeiro como é que surgiu essa história dos 3 pilares, né? A gente contou no primeiro vídeo, no primeiro episódio do nosso podcast, que quando a gente se conheceu, começamos então a trabalhar juntos e a gente viu que as terapias, elas se complementavam, né, entre si. Criamos a Inova, clínica multidisciplinar e ok. Então, a gente, para conseguir explicar melhor para os nossos pacientes e deixar mais claro qual era o tratamento que a gente ia fazer, a gente dividiu então. A gente fez essa explicação dos 3 pilares e essa explicação, ela cresceu muito, né? Porque hoje a gente usa para ensinar os terapeutas, né? Então, basicamente, todos os problemas que a gente tem, a gente consegue dividir nesses 3 pilares, né? Que são os nossos problemas físicos, ou seja, tudo que o problema está no meu corpo, tudo que eu posso pegar, né? Então, eu tenho uma dor, eu tenho uma inflamação, eu tenho refluxo, ferida. Eu tenho uma ferida, eu tenho uma... dores articulares. Isso, né? Então, tudo que eu sinto no meu corpo é físico, certo? E aí nós já vamos falar das subdivisões ali, né? Todas as minhas emoções, então, que sou eu comigo mesmo, eu com o que está acontecendo dentro de mim, com as coisas que eu penso, com as coisas que eu sinto, com as coisas que eu... como eu me comporto, né? Isso sou eu comigo mesmo. Eu que tenho que olhar para mim e entender, né, o que está acontecendo e conseguir lidar com isso. E o terceiro, que são os relacionamentos, são os nossos relacionamentos, ou seja, o ambiente que eu vivo, as pessoas que me cercam, às vezes o meu trabalho está me adoecendo, às vezes a minha família, às vezes o problema dos outros está me afetando. Então, esses são os 3 pilares: físico, emocional e relacionamentos. Ok? Esses 3 pilares estão relacionados? Sim, os 3 estão relacionados. Então, como eu já dei o exemplo aqui outro dia da depressão, né? A depressão, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela tem problema nos 3 pilares. Então, uma pessoa com depressão, por exemplo, ela tem problema nutricional, ela está com desequilíbrio nutricional, desequilíbrio hormonal, ela está sem fluxo energético no corpo, ela provavelmente está com o corpo totalmente sem ânimo, né? Muitas vezes com dor, intestino preso, às vezes queda de cabelo, às vezes com a pele cheia de espinha. Então eu sou muito depressivo. Se queda de cabelo é um... besta. Bom, olha quantos problemas físicos tem uma pessoa com depressão. E ela também tem problemas emocionais. Sim, mas só para lembrar uma coisa. Você falou uma palavra que é muito mistificada, né? Que é a palavra energético, energia. Então, quando a gente estiver falando de energia aqui... energético, é energia vital, é força para levantar da cama, né? Isso, exatamente. Você pode até pôr a mão numa pessoa que fica lá na cama parada, ela tá gelada, né? Ela não tem, ou ela tá destemperada, né? Bom, então tem muitos problemas físicos. Claro que eu não vou falar todos aqui, porque cada pessoa, né, tem que fazer uma análise para saber quais são exatamente, mas basicamente é isso. Uma pessoa com depressão, ela tem problemas emocionais. Ela não sabe lidar com o problema que ela tem, com as emoções dela, com os sentimentos, com o comportamento dela. E ela também tem problemas relacionais, né, de relacionamento. Então, muito provavelmente, ela tem ou um ambiente que adoece, que não colabora, ou um relacionamento abusivo, ou
tóxico com qualquer familiar. Então, fica muito fácil da gente, quando a gente olha para um problema de saúde, para qualquer tipo de problema de saúde, seja físico ou emocional, a gente relacionar esses 3 pilares entre si. Doutora Juliana. Não, ela não é doutora, né? Mas eu tô brincando, né? É a minha doutora, né? Tem um pilar que a gente deva começar por ele, o tratamento? Depende do problema. Né? Por exemplo, se eu tô com uma dor física muito grande que não me deixa fazer mais nada, adianta eu querer começar pelo emocional? Não, eu tenho que primeiro cuidar dessa dor. Mas essa dor tem uma raiz emocional? Muito provavelmente. Bom, vamos entrar nesse assunto um pouquinho só, um cartão de visita, né, do que é uma doença psicossomática e falar como assim que uma dor tem fundo emocional. Né? Então, é aquele exemplo, né? Imagine uma pessoa que... Ou você que está assistindo a gente. Quando você fica com raiva, quais são os sintomas físicos que você tem? Normalmente, os músculos ficam enrijecidos, a testa, né? Você fica tenso, tensa, não é assim? O fluxo de sangue aumenta, vai pro zóio. Então. Sangue no zóio. E tem uma curiosidade, né, da medicina chinesa, né? O ponto do fígado F1 é no olho. E lá na medicina chinesa, o fígado tem a ver com a emoção da raiva. E quando a gente fica com raiva, o olho fica vermelho. Olha que coisa. Sarta pra fora. Quando o cara toma umas pingaiadas aí, né, umas cachaça aí, como é que fica o olho? O figo fica ruim. O Figueiredo, como dizia o meu avô, Figueiredo fica ruim. E o zóio também. Então o que quer dizer? Tá tudo interligado, Sim. Né? De alguma forma. Então essa situação fisiológica de raiva, de travar a musculatura, obviamente vai dar uma dor muscular. No mínimo. No mínimo. Né? Só que isso, ao longo do tempo, muitas vezes com raiva, vai dar muitas dores recorrentes. E aí vai chegar uma hora que essa dor não sai mais. Então é nesse momento que uma dor emocional, um problema emocional que é a raiva, vira físico, que é a dor muscular. Para citar um outro exemplo ainda bem popular, é a gastrite nervosa. Então gastrite é uma hiperacidez no estômago que é físico, né? Tá aqui no estômago, dá dor, dá ferida, dá problemas digestivos em geral, né? Um monte de mal-estar e tal. E ela é nervosa, ou seja, tem a ver com uma situação emocional indesejada, certo? A pessoa está nervosa. Então toda vez que... Você já passou por isso? Você que está assistindo a gente, você já passou por isso? De ficar tão nervoso, tão nervosa, que dá dor de barriga. Tem gente que chega a vomitar. Então a pessoa está com problema gastrointestinal, vai no gastro. E aí quando ela vai lá, vai dar um remédio lá para revestir a parede do estômago. Beleza? Vai dar um trato ali no sintoma. Físico. Sintoma físico. Mas e o nervoso? Pois é. E o nervoso? O que eu faço? O nervoso vai dar problema de novo? Vai dar problema de novo, né? Tem médico que encaminha para um psicólogo. Sim. Beleza, vai tratar, né? Mas a pessoa vai? Não vai. Nem sempre. Que tirou a dor, agora não tá doendo mais. Acabou, né? Comecei a tomar o remédio, agora não tá doendo mais, agora deixa. Daí daqui então, a pouco... Esse é um exemplo clássico de uma questão física ligada a uma questão emocional. Sim. Tá, mas e aí? Vou em que terapeuta? Então vamos lá.
Então, com esses exemplos, ótimos exemplos em mente, vamos explicar então o que são esses 3 pilares, como que eu identifico eles, e aí vai ficar mais fácil de eu achar a terapia, né? Lembrando que hoje a gente vai falar desses 3 pilares e de quais terapias se encaixam em cada um dos pilares, mas nós não vamos ter tempo nesse mesmo episódio de falar o que faz cada uma das terapias. Então, depois nós vamos fazer um programa para cada tipo de terapia, né? Nós vamos, inclusive, convidar outros terapeutas de cada especialização, médicos integrativos, biomédicos, né? Pessoas que trabalham com vários tipos aí de técnicas terapêuticas para vir aqui falar com a gente, né? Para que vocês fiquem sabendo exatamente o que são, né, cada uma dessas terapias. Então, bora falar o que é o físico, o emocional e o relacionamentos? Então, o primeiro pilar, que é o pilar físico, dentro dele a gente divide esse pilar, então, em 3 subcategorias, que seria o químico, que o Luiz falou, né, aquela hora, a parte química, então, do nosso corpo, a parte estrutural do nosso corpo e a parte energética do nosso corpo. O que é a parte química do nosso corpo? São todas as reações químicas que acontecem. Então, por exemplo, quando eu como um prato de comida, existe uma química dentro do meu corpo que vai transformar esse prato de comida em energia, certo? Quando eu tenho uma inflamação instalada no meu corpo, existe uma alteração química no meu corpo que está gerando uma inflamação. Quando eu tomo um remédio para dor, ele está fazendo uma ação química no meu corpo e o remédio faz a ação química para passar aquela dor. Então, a parte química é a parte que envolve, então, tudo que a gente come, que a gente ingere, né, que a gente bebe, que a gente absorve ou não absorve, que inflama ou não inflama. Por exemplo, quando a gente dorme, nós estamos liberando hormônios, nós estamos fazendo um processo de revigoramento do corpo, isso é um processo químico, né? Quando a gente descansa, quando a gente faz exercício físico, nosso corpo está liberando vários tipos de hormônio. Então, sempre que eu falo de fluidos corporais, né, de hormônios, de inflamações, de alimentação, de processos químicos em geral no corpo. Isso tudo são processos químicos. Mas o médico que trata disso, ou aliás, o terapeuta integrativo complementar ou sistêmico que trata disso, ele vai tratar com química, com remédio? Não. O terapeuta integrativo, ele não é estudado e nem autorizado a trabalhar com remédios. Quem trabalha com remédio é médico. Então, o terapeuta integrativo nem dá e nem tira remédio. Nem dá e nem tira remédio, de jeito nenhum. Então, como que ele vai alterar a química? Gente, lembra do chazinho da vovó? O chazinho de camomila da vovó é uma terapia química. Por quê? Aquela planta, a camomila, ela tem um princípio ativo que vai alterar a química do seu corpo e vai fazer, então, o seu corpo relaxar. Né? De forma natural. De forma natural. Então, as plantas, os fitoterápicos, os bioterápicos, os florais, eles contêm princípios ativos, então eles também alteram a química do nosso corpo. Por isso que, gente, não pode ir na casa de produtos naturais e comprar tudo que você achou bonito e tomar. Principalmente enfiar tudo na panela e fazer um chá só. Nossa, tem gente que... Ai, meu Deus do céu. Tem gente que faz isso. Gente, por favor, se você é dessas, pare. Pare de fazer. Você pode se intoxicar, você pode estar causando problemas para o seu corpo. Porque todo chá... até um alerta que a gente faz para os nossos pacientes, né? Às vezes a pessoa tem um hortelã, uma erva doce no quintal, um guaco, né, plantado, e ela acha que tomar aqueles chás é liberado. E não é.
né? Mas o lance na maioria dos casos, assim, na normalidade, o que acontece? A pessoa toma muito chá de camomila. O dia que ela precisar acalmar, aquilo lá não vai fazer mais efeito. Exatamente, né? Ou às vezes a pessoa toma muito chá de hortelã. Outro dia mesmo que eu dei esse exemplo, né, numa aula, vieram vários alunos meus, falaram, meu Deus, por isso que eu tomei chá de hortelã e fiquei passando mal no estômago, por isso que eu tomei chá de hortelã né? E então, assim, os chás de ervas, eles têm uma função. Se você tomar o chá, por exemplo, de camomila o dia inteiro, além de você derrubar o seu sistema, quando você precisar tomar para dormir, ele não vai funcionar, né? O chá lembrei agora de uma. O quê? Que vieram uns amigos nossos aqui em casa com tal de tererê. Lembra aquele dia lá? Deus me livre, aquilo lá é cafeína pura. E eu fiquei tomando o dia inteirinho. Cara, mas fiquei ruim. Não dormia nem a pau. Entrei na frente de todas as câmeras. Mas não dormia nem a pau. Ruim. Foi. Ruim. Passou a noite em claro. Complicado. Então dá dessas, né? Mas eu tenho uma pergunta que acho que muita gente quer saber. Qual que é a diferença entre nutrição e se curar com alimentos, plantas ou coisas naturais? Porque se eu for no nutricionista, ele vai me orientar para eu me nutrir bem. Sim. Mas tem alimentos que curam. Tem. E quando que um alimento nutre e quando ele cura? Sim, isso é uma boa pergunta, porque estamos na parte química, isso é químico, e às vezes o paciente ele vai no terapeuta e o terapeuta fala assim, você não pode comer fruta depois do almoço. E porque essa pessoa, por exemplo, tem um problema de fígado e para ela não pode atrapalhar a digestão do almoço. E aí essa mesma pessoa vai no nutricionista e o nutricionista fala, não, pode comer fruta com a comida, pode comer fruta à vontade, liberado, pode comer. E aí o cliente chega e fala, mas você falou para eu não comer fruta e a nutricionista falou que é para eu comer. Então, qual é o olhar da nutricionista? Nós vamos trazer a Nutri aqui, a nossa Nutri. E ela vai explicar a visão dela. Vamos trazer os professores também de trofoterapia, de naturopatia, para explicar a visão deles. Mas o que acontece? Na visão da nutricionista, ela quer que você se nutra. Ela quer que você coma o maior número, a maior quantidade diferente, né, de alimentos, porque cada alimento tem um tipo de nutriente, cada alimento tem um tipo de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos. Então, a nutricionista ela vai olhar para você com esse olhar de nutrir o seu corpo, de te dar ingredientes, né, nutrientes, para que o seu corpo seja nutrido. Para manutenção celular. Para manutenção da energia e saúde celular, certo? Agora, o terapeuta, ele vai ver como que o seu corpo está, então... o que seu corpo está fazendo com essa comida, ou se algum desses alimentos está te atrapalhando. Ah, Juliana, mas a Nutri não vê isso? Vê, por exemplo, a nossa Nutri, ela pega lá os exames, eu estou sem alguns tipos de enzimas. Ela vai pedir para a gente manipular essas enzimas. Ela consegue fazer uma análise para saber se tem algum alimento me fazendo mal, se tem algum alimento que me ajuda. Claro que a Nutri vai fazer isso também. Só que a naturopatia tem algumas coisas específicas. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei de não comer fruta depois da comida. Por que um naturopata fala para você não comer fruta depois da comida? Ele está visando o seu fígado, a sua digestão, né? Por quê? Porque quando a gente mistura o doce com o salgado, segundo a naturopatia, isso atrapalha o processo digestivo, né? Isso dá uma sobrecarregada no fígado. Então, se eu estou querendo limpar esse fígado, se eu estou querendo ajudar esse fígado e esse estômago a trabalhar, eu vou fazer com que ele trabalhe, eu vou tirar um pouco de trabalho dele, né? Em vez de eu fazer ele digerir doce e salgado, eu vou deixar ele digerir em cada refeição um tipo de alimento. Sim, tem um exemplo muito legal que é o do melão. A gente costuma dar em consultório, né? Sim. Uma coisa é você comer uma salada de frutas, onde você vai ter várias frutas, vários nutrientes, e você vai se nutrir, beleza? Outra coisa é você comer o melão
visando usar as propriedades químicas dele para curar certas coisas no seu corpo, porque ele tem, né? Então, é mais ou menos por aí o raciocínio. Sim. Mas não é só química, né? Então, o terapeuta integrativo que trabalha com a química do corpo, ele vai usar coisas naturais para alterar a química do seu corpo, visando melhorar todos os sistemas, visando desintoxicar, visando nutrir, visando usar as propriedades dos alimentos para manutenção da saúde. Melhorar os processos. Isso mesmo. E aí, a gente já fala quais são as terapias de cada um? Sim. Então, por exemplo, quais são os terapeutas da parte química? Eu tô com problema químico, eu tenho lá uma indisposição, por exemplo, é um problema químico, você tá sem energia. Uma intolerância a alguma coisa, Sim. né? Ou eu queria saber qual é o alimento que eu poderia caprichar mais no consumo dele para ajudar alguma parte do meu corpo. Sim. Por aí, né? Ou eu quero fazer uma terapia complementar, eu tenho lá um problema de TPM, por exemplo, né? De problemas de mulher, né? Aí eu vou num terapeuta integrativo da parte química, para ele me dar uns fitoterápicos, para ele me falar quais são os alimentos que eu posso comer, para melhorar para ajudar nesse tratamento que eu estou fazendo com o médico, né? E tem, viu, gente? Tem fitoterápico aí que melhora bastante aí TPM, melhora bastante dores articulares, inflamações, para tudo, né? Tem para tudo. Então, quem são esses profissionais, né? Vamos lá. Então, são os naturopatas em geral, os trofoterapeutas, iridólogos, por exemplo. Vou explicar direitinho aí, né? Então, naturopata é aquela pessoa aquele profissional que usa coisas naturais para manutenção da saúde, né? Isso. Trofoterapeuta é o terapeuta dos alimentos, né? Que ele sabe as propriedades curativas dos alimentos e vai indicar os melhores alimentos através das refeições. Isso. Quem mais? Fitoterapia. Fitoterapia que trabalha com fitoterápicos, ou seja, chás ou produtos naturais à base de plantas. Ervas. Isso. Bioterápicos, que são os frequenciais, que aí tem de vários tipos. Os florais. A homeopatia. Geoterapia, que é com argila. Que aí ela entra na naturopatia, mas aí dentro da naturopatia tem muitos, né, tipos de terapias. Mas essas, como a gente falou, né, são as mais famosas, né? Sim. Mas tem terapia de tudo quanto é jeito, né? Sim. Mas sabendo isso já dá para ter uma boa noção. Mudou a química do corpo, tem que tomar alguma coisa, tem que passar alguma coisa? É parte químico. Exatamente. Aí temos a parte estrutural. O que é a parte estrutural? É o que eu consigo pegar, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma dor nas costas, ou um mau jeito que me dá nas costas, ou o que mais que dá na parte estrutural? Tem a ver com estrutura do corpo, né? É osteomuscular, basicamente. Isso, músculo, ossos, tendões, né? Isso. Esqueleto. Então, o que acontece? Essa parte estrutural, ela está totalmente ligada com a parte química. Basicamente, não tem como a gente separar uma da outra, né? Porque, por exemplo, eu tô com uma inflamação no músculo. Ou seja, eu tenho as duas coisas, a inflamação é química e o músculo é estrutural. Mas e aí? Em que terapeuta que eu vou? Então, se você for num terapeuta, num osteopata, por exemplo, num quiroprata, ele mesmo vai falar para você, enquanto estiver inflamado, eu não posso pôr a mão. Então, você precisa primeiro resolver a inflamação e depois você voltar aqui para eu conseguir fazer a manobra, né? Exatamente. E aí, onde começa a ligar uma coisa com a outra, né? Isso, exatamente. Mas o terapeuta estrutural, ele é basicamente, né, ossos e músculos. Colocar as coisas no lugar, né? Sim, são todos os massoterapeutas, né? Que aí a gente tem os quiropratas, os massoterapeutas, os osteopatas.
É tanto nome diferente, né? Mas é basicamente isso. Então é aquele profissional que vai te colocar numa maca, provavelmente, vai dar uns estalinhos aí, creque, ou vai te fazer uma massagem, né? Delícia. Então é esse tipo de profissional. Mas nem todo tipo de massagem, né? Porque aí tem um outro tipo de massagem que é da terceira parte do pilar físico, que é o energético. Energético, que é tudo que vai liberar fluxo sanguíneo, neurológico, neural e linfático. Sim. E essa liberação, ela será feita manualmente. Sim. Dentro dessa terapia tá, sei lá, drenagem linfática, massagem relaxante de tudo quanto é jeito, massoterapia de novo, né, que ela trabalha nos dois. Acupuntura, porque a acupuntura, quando você coloca a agulhinha lá, o objetivo é restabelecer um fluxo energético, né? E é físico, né? É no seu corpo, né? Então é uma terapia física, que ela vai furar lá a agulhinha lá, vai pegar o ponto, aí você, né? E aí vai liberar aquele fluxo que tá parado ali. A reflexoterapia, por exemplo, é uma terapia energética. Sim. Né? E aí, onde tem muita gente faz confusão, né? Porque muita gente. O terapeuta, muitas vezes, ele vai na escola e lá na escola de terapia o pessoal fala que aquela técnica terapêutica cura tudo. Uhum. E não é por aí, né? É. Então, vamos pegar esse exemplo da acupuntura e da reflexo, que eu acho ótimo isso. Então, por exemplo, quando eu vou lá numa acupuntura, ele veio, pôs uma agulha, né, e liberou o fluxo. Nossa, e ele liberou o fluxo e passou minha cólica. Eu tava com uma cólica menstrual, com um problema químico, né, uma dor. E, Juliana, mas você não falou que a acupuntura era energético? Mas ele tirou o meu problema químico. Sim. Por quê? Porque quando eu libero o fluxo energético, eu faço com que o corpo consiga liberar aquela inflamação que estava ali, aquele, né, o que tivesse ali. Então, a gente tem que entender o que é o princípio da terapia e o que são os efeitos que essa terapia causa. Então, por exemplo, eu tomo um remédio para dor muscular. O remédio é químico, mas ela tira uma dor estrutural. Aquele remédio que é químico, ele tira uma dor estrutural. Então, são esses detalhes que a gente precisa se atentar. Porque se eu tô com uma dor estrutural, uma inflamação, e eu for num terapeuta estrutural, ele não vai poder pôr a mão. Eu preciso de um terapeuta ou de um remédio, de um médico que trate da parte química para tirar aquela inflamação. É isso que faz a diferença da gente saber quem procurar. Exatamente. E aí fechamos então o pilar físico. Então, para arrematar, o pilar físico, ele tá ali dentro dele, né? Tudo juntinho ali dentro do pilar físico, a parte química, a parte estrutural e a parte energética. Certo? Isso aí. Então agora vamos para o pilar emocional pessoal. Por que emocional? Eu faço questão de falar emocional pessoal. Porque as nossas emoções, elas estão dentro de quem? A minha emoção, as minhas emoções estão dentro de mim, né? Então, a gente divide e fala dessa parte como sendo as emoções da pessoa, né? E não os problemas externos. Uhum. Divide, né? Porque os problemas emocionais a gente pode dividir em duas partes. O que é meu e o que vem do externo. Então, o que é meu? Meu são as minhas emoções, é a minha autoestima, a minha visão de mundo, né? A minha experiência de vida, enfim, né? O que passa na minha cabeça e nas minhas emoções. Uhum. Isso é meu. Agora, os relacionamentos, né? Aonde todas as terapias, as psicoterapias vão parar? É em pai e mãe, né? No final vai acabar lá. Mas pai e mãe sou eu? Não, não sou eu. Então não dá para eu controlar o outro. E, enfim, não tem a ver exatamente comigo, com o meu jeito de pensar e tal, né? Sim. Então o que é uma terapia pessoal? Primeiro que não põe a mão. Não põe a mão.
São terapias da conversa. Uhum. Onde o objetivo é mudar o seu jeito de pensar, olhar a sua própria história com uma outra ótica, mudar a narrativa da sua própria vida, né? Uhum. E te dar uma outra visão sobre as coisas que você pensa e sente, né? Sim. Te dá instrumentos, te dá ferramentas para você poder entender como lidar melhor com as suas próprias emoções, né? Sim. E aí tem neurolinguística, que o povo fala que não é uma terapia, né? E de fato não é, né? Mas ajuda muito pra gente compreender a nós mesmos, né? Porque dentro da nossa cabeça tem alguém tá falando lá, né? Sim. Se você não tem dentro da sua cabeça alguém falando lá, que não é exatamente você não é ser humano. Todo mundo tem o anjinho e o diabinho lá, né? Tem. Então, como é que faz essa conversa aí, né? Isso é a neurolinguística. Então ela ajuda muito a gente se entender. Tem psicanálise, tem a psiquiatria, né? Psicologia, a psiquiatria é a parte química. Psicologia, é a parte terapêutica. sim. E tem muitas psicoterapias que são integrativas, né? Sim. Psicoterapia é conversa. Da conversa. Né? E aí, só psicólogo pode fazer psicoterapia? Sim. E não. E aí? Sim, com esse nome só psicólogo pode fazer. Mas aqui eu costumo englobar tudo que é desenvolvimento pessoal como terapia integrativa, né? Uhum. Então tem coisa como a gente trabalha, por exemplo, né? Que são coisas básicas da vida, né? Na verdade, não podia nem classificar como terapia. Às vezes a pessoa... Pô, vou citar um exemplo, vai. Uhum. Às vezes a pessoa é só chata. É chata mesmo. Então ela às vezes precisa assumir isso pra ela mesma, né? E como é que faz? Sim. Eu sei, esse é um exemplo, assim, gente, muito chulo, né? Mas muito real. Mas no final, é isso, né? É claro que eu não vou ficar julgando alguém que é chato e falar, ô, você é chato, você veio aqui no meu consultório, você é chato, viu? Pode ir embora, beleza, passa no caixa. Não, né? Mas às vezes é muito mais simples do que eu fazer uma mega de uma terapia, né? Às vezes é o conselho aquele conselho de amigo que o amigo não deu. Então aí eu quero falar uma coisa. Mas isso pode ser chamado de desenvolvimento pessoal e não é exatamente psicologia, né? Sim. Acontece muito, né? Já, só terminar aqui, amor. Então, por exemplo, vou citar exemplos aqui do que a gente pode chamar de terapia integrativa da conversa, né? Uhum. Por exemplo, os princípios da medicina chinesa, onde é feita uma analogia do nosso corpo e das nossas emoções com elementos da Terra, que, meu Deus, faz tanto sentido, mas tanto sentido. Onde a minha esposa, por exemplo, ela é ar. Um furacão, praticamente. E eu sou terra. Oh, beleza. E é exatamente assim a personalidade dela. A gente tá falando aqui, ela daqui a pouco voou. E eu não, sou terra, é pé no chão total e tal, né? Tá, no que ajuda isso? Meu Ajuda Deus. eu entender que essa é a minha natureza e que tudo bem eu ser assim. E que é assim que você vai agir, né? Aí imagina eu que sou ar, que gosto de viver nas alturas, e aí eu quero que você seja igual a mim. Quero que você saia voando. E não dá, né? Não dá, né? Não tem condições, né? De vez em quando saem umas poeirinhas assim, né? Mas isso ajuda muito.
Então a gente se compreender de outras formas, né? Com essas analogias, não só da medicina chinesa, mas tem um monte aí, tem eneagrama, traços de caráter, 12 características da personalidade, do Olavo de Carvalho, que é legal pra 12 caramba. camadas. 12 camadas. Os temperamentos do Ítalo Marcilli, né? Temperamentos. Então, tudo isso não é a psicologia tradicional. Não. E aí, quem que trata? É o terapeuta integrativo. Sim. A psicologia também tem várias vertentes, né? Que aí tem a análise, tem a TCC, que eu gosto muito, né? Que é a cognitivo-comportamental. E dentro da psicologia também tem várias vertentes, que a pessoa, às vezes a pessoa fala, eu fui no psicólogo e não gostei, ou eu fui no terapeuta e não gostei, mas que linha que você foi? O que ele trabalhava, né? E uma coisa, gente, que tem que ficar muito claro, que inclusive o Ítalo Marcilli, ele fala muito disso dentro da formação, né? Para terapeutas, que o terapeuta, ele conta muito com o bom senso. Então, por isso que quando você vai num terapeuta de parte emocional, você precisa analisar muito quem é essa pessoa. Se essa pessoa, ela tem uma visão de mundo, se essa pessoa tem bom senso, né? Porque ela vai precisar do bom senso para te orientar. Ela vai precisar do bom senso dela para juntar todas as informações que você está trazendo, né? Porque você vai levar ao terapeuta a sua bagagem de vida, as suas emoções, as suas complicações, as suas confusões. Você vai levar muitos elementos diferentes para o terapeuta trabalhar. Então, o terapeuta, além das técnicas dele, óbvio que ele vai usar a pessoa que ele é. Óbvio que ele vai usar o bom senso dele. E é por isso, por essa questão aqui do bom senso, que a gente fala muito para os nossos alunos, para os nossos pacientes, que eles precisam olhar para o terapeuta primeiro como ser humano e vice-versa, né? Então, por exemplo, no que é importante isso que eu estou falando? Vamos supor que você vai procurar um terapeuta para te ajudar nas suas emoções quanto ao seu casamento. Porque você está lá com conflitos internos, coisas suas, que você precisa resolver por causa do seu casamento. E aí, o terapeuta que você procura, que você procurou, ele não tem um casamento. Ou ele não é a favor do casamento, ou ele é... A gente já viu aqui, por exemplo, clientes... Ou ele está no 5º casamento, nada contra, mas para um terapeuta não cai muito bem. Né? Não, um terapeuta que trate outras pessoas com problemas de casamento, ou seja, não dá muito certo, né? Às vezes a pessoa pode estar no 5º casamento, mas ele trabalha com, sei lá, com fitoterapia. Ele não é um profissional dessa área e não se propõe a... Não se vende como uma pessoa que sabe disso, né? Exatamente. Então, a gente tem, por exemplo, consequências de pacientes que a gente atende que foram numa determinada terapeuta e todo mundo que passou com aquela terapeuta divorciou. Aí você fala, mas como assim? Tem como todo mundo divorciar? Tipo, tem algum problema ali, né? Então você vê que aquela terapeuta não é uma pessoa profissional, ela está trabalhando com indução, né? Ela está colocando os problemas dela pro paciente. Isso é um problema gravíssimo, né? Uhum. Então, psicólogo, terapeuta, todo mundo que trabalha com parte emocional e até com qualquer tipo de terapia, não pode dar conselho para cliente. Né? Isso é uma coisa que muitos clientes não sabem. Muitas pessoas que vão no terapeuta, o terapeuta fala, eu acho que você tinha que largar desse marido. Eu acho que você tinha que fazer... Ele não acha nada. Terapeuta não acha nada. Terapeuta não acha nada. Terapeuta nunca vai dar uma opinião, vai dar uma... Não é isso, não é assim. Se você foi um terapeuta que fez isso com você, volta 3 casas. Né? Não né? dá. Porque não é assim. E a gente vai falar muito disso aqui no canal, né, amor? A gente vai falar muito sobre a prática terapêutica para que as pessoas possam, né, identificar. Mas, enfim, terapia não é coach, não é psicologia, né? E tem várias técnicas, né? Cara, não sei nem falar o nome, mas tem um monte, né? Sim. Voltadas para
autoestima, para autoconhecimento, para autorresponsabilidade e, enfim, Equilíbrio tratar essas emocional. coisas, né? Equilíbrio emocional de uma forma geral. Aí tem uma coisa. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu fui num terapeuta para conversar sobre um problema emocional porque eu tenho depressão e ele me passou uns fitoterápicos para tomar. Mas vocês estão falando que o terapeuta de conversa não é o terapeuta da parte química. E aí? Como que a gente explica então isso? E aí que você pode encontrar terapeutas como a Ju ou como eu, que são formados em várias técnicas terapêuticas diferentes, né, e entendem a ligação entre uma e outra, né? Sim. Se tá um caso assim extremamente recorrente quando a gente fazia atendimentos, né? Aliás, teve um muito engraçado. A pessoa entrou pela porta. Eu fui receber ela lá embaixo, lá no carro, né? Da janela do carro, antes de começar a fechar o vidro, ela já começou a desabar, já. Blá, 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 que é minha filha, minha vida, meu pai, meu marido, minha mãe, não sei o quê, meu trabalho, e não acabava nunca mais. E aí subimos uma escada para chegar no consultório, e a mulher falando, blá, 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 blá. E eu sentei com a ficha ali para preencher. Ela não dava tempo, mas nem aquela respirada pra gente, sabe? Pra dar aquela cortada. pra gente dar aquela entrada, assim, não tinha. E blá, 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 blá. Com 40 minutos, eu consegui que ela me dissesse, tá bom, fala aí. Mas quando eu fui falar, ela continuou falando. Não adiantou, né? E pior, ela acabou a sessão, ela falou, olha, foi a melhor sessão da minha vida. Eu não fiz nada, né? Nem a ficha. Nem a ficha eu não consegui, né? Mas então, eu nem sei o que essa pessoa precisava, né? Então, fica difícil, né? Quer dizer, hoje eu sei o que ela precisava, né? Ela precisava primeiro respirar para pôr a cabeça no lugar. Então eu faria uma sessão de respiração prânica com ela. Para ela conseguir estar presente no agora. Sim. Conseguir olhar para mim, para nós termos um diálogo. Para depois fazer qualquer outra coisa. Sim. E a partir daí a gente vai saber o que é mais urgente, se é o físico, se é o pessoal ou se é o sistêmico, né? Sim. Mas complementando a resposta, existem então terapeutas que têm cursos nos 3 pilares. E existem terapeutas que só têm um, né? Então tem aquele que, por exemplo, a iridologia é uma terapia física, né, que ela vai tirar uma foto, vai ver uma coisa física, né, que a sua íris é uma parte do seu corpo, que está registrado ali. Só que ela consegue ver coisas emocionais na sua íris. Mas nem sempre a iridóloga é uma pessoa que tem cursos da parte emocional. Às vezes ela vai mais para a parte física, né? Isso é muito legal de falar. Que as terapias, normalmente, elas têm duas propriedades, 2 pilares, cada técnica terapêutica, né? Tem 2 pilares. Um que é um ou mais métodos de avaliação ou anamnese, e uma ou mais técnicas para tratamentos. Sim. Né? Então a iridologia, ela usa uma foto da íris, porque tem a pintinha que está lá no lugar lá relativo a um órgão seu lá, mais ou menos assim, muito a grosso modo falando o que é iridologia, né? Mas ela vai ver as marcas na íris que dão um indicativo de onde estão os problemas. Então isso é uma análise. Uma anamnese, uma avaliação. A partir dessa avaliação, aí eu parto para o tratamento para aquelas questões que foram identificadas. Sim.
E aí, para tratar o iridólogo, por exemplo, se ele for tratar a química, ele vai usar a fitoterapia, por exemplo. Então, né? aí caso. cada iridólogo pode ser uma coisa. Então, esse é um exemplo. né? Tem iridólogos que são naturopatas, tem iridólogos que são bioterápicos, tem iridólogos que são homeopatas, tem iridólogos que são até médicos, iridólogos, né? Então, a iridologia é um método de avaliação. Não é um método de tratamento. Quando a pessoa fala assim, eu fiz tratamento com iridólogo. Na verdade, é claro que a pessoa não sabe, né? E muitas vezes o iridólogo não vai ficar explicando esses detalhes. Então, a iridologia é um método de avaliação e cada iridólogo pode ser especialista em N tipos de tratamentos. Sim. Físicos ou emocionais. Químicos, energéticos, enfim. Mas isso só para a gente falar como as terapias estão interligadas, né? Sim. Então ficou claro, acho que o pilar físico e o emocional pessoal, né? Sim. E agora vamos falar um pouquinho da nossa especialidade, né? Que é o pilar sistêmico. Que sistema que é esse aí? São todos os sistemas de relacionamento humano. Primeiro sistema que nós pertencemos é a nossa família de origem. É a família em qual a gente nasceu, né? Na qual a gente nasceu. Então quer dizer que se a minha mãe tá ruim e eu vier na terapia, você vai dar um jeito na minha mãe. Bom, nós estamos falando de relacionamento. E como o paciente que está na minha frente, né? Eu vou olhar para ele como parte de um sistema de relacionamento. Então, ele é filho de alguém, ele é neto de alguém, ele vem de uma história, ele vem de um lugar, ele carrega uma bagagem. Então, por exemplo, se a pessoa chega com um problema de relacionamento de casal. Eu tenho um problema de casamento. Nós vamos ver qual é o histórico familiar de casamento, qual é o histórico dos casamentos da família dessa pessoa. Então, a gente encontra aí muitas repetições de padrões, por exemplo. Né? Então, quer dizer que se a pessoa casa, separa, é um padrão repetido? Isso pode ter raiz sistêmica? Pode ter raiz sistêmica. Você pode olhar para a família dela que às vezes ela está repetindo o padrão da família. Não é só ela. Eu sou mãe solteira divorciada. Na sua família, quantas mães solteiras divorciadas tem? Vixe, todas. Né? Ou seja, você vê que é meio que um padrão familiar, né? É um hábito daquela família. Mas tem jeito de reverter isso aí? Tem jeito pra tudo nessa vida. Então, gente, você vê, essa é uma questão comportamental, né? Sim. É um comportamento repetitivo, que não só você repete na sua vida muitas vezes, mas muitas outras pessoas na sua família também vêm repetindo, né? Sim. Então, é além de você o lance, né? Sim. Ele já vinha antes de você. E aí a gente vê isso de diversas maneiras, né? Em vícios, em relacionamentos que não dão certo, em problemas com dinheiro, com profissão. Porque a gente tem um relacionamento com o dinheiro. Uma relação com a profissão, né? A gente vê problemas até de doenças repetitivas, né? Então aquela pessoa que já foi no médico, já fez todos os tipos de tratamento, já fez a parte emocional, já olhou para tudo e a doença não vai embora, ou a doença repete, ela volta. Então, a compreensão sistêmica, a terapia sistêmica, ela vai entender qual é a relação do indivíduo com essa doença, qual é a relação dele com o dinheiro, qual que é a relação dele com a família, qual que é a relação, como que ele está se relacionando e como que esses relacionamentos podem estar fazendo parte do problema que ele está apresentando. Para ficar mais claro, vou citar ainda outros exemplos assim mais populares, né? Sim. De questões sistêmicas, sistêmico-familiares, né? Mulher que é o homem da casa. Tem muito. Nada, minorias de plantão aí, né? Já vão gritar, não pode. Não, gente, isso aqui é visando a pessoa lá que na cabeça dela ela tá levando o mundo nas costas. Isso é pesado demais. Sim. E é uma questão
de um mau posicionamento sistêmico familiar, né? Inclusive, vamos ampliar essa consciência. A mulher que está fazendo o papel de homem da casa. Talvez porque o marido foi embora, às vezes porque ela não tem um marido, às vezes porque ela, né, por diversos N situações. Será que essa mulher tem dor física? Você que está assistindo a gente aí. Você conhece alguma mulher nessa situação que às vezes cuida de um ou mais filhos sozinhos, está solteira? Você conseguiria fazer aí um estereótipo da situação física e emocional dessa mulher? Vamos fazer a conta aí. Essa mulher provavelmente tem, popularmente ela tem tensão muscular, síndrome do pânico, às vezes depressão, a maioria das vezes fibromialgia, certeza. Meu Deus do céu. Fibromialgia, certeza. Essa mulher se sente esgotada 100% do tempo, né? Acima do peso ou abaixo do peso. Então, você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? É mentira isso que eu tô falando? Então, esse é um estereótipo, né? Sim. E essas mulheres também, culturalmente, elas sofrem as mesmas questões emocionais muito parecidas, né? Isso tem raiz lá nas questões familiares, né? Sim. Outros exemplos muito populares, né? É o filho, por exemplo, que é casado com a mãe na linguagem terapêutica. Não, pelo amor de Deus, não é uma relação incestuosa, não é nada disso, né? Mas ele se comporta e se sente responsável como se fosse marido da mãe. Isso. Será que é pesado para esse jovem, filho, né? Esse filho? É muito pesado, né? E isso é raiz de muitos problemas pessoais, né? Sim. Então é por aí, né? Tem muitas questões de relacionamento, né? Que a gente faz questão de dividir das questões pessoais, né? Porque o pessoal é eu comigo mesmo, né? Eu preciso dar conta do medo, né? Da raiva, enfim, é comigo, né? Agora, se esse medo e se essa raiva forem em relação a algo ou alguém, aí já é muda, sistêmico. Né? Exatamente. Mas então, gente, como é que um terapeuta integrativo que trabalha com os 3 pilares, que é o nosso caso, como que ele olha para uma situação? Então, quando uma pessoa chega até nós, por exemplo, com muita dor muscular. Juliana, eu tenho uma dor nas costas que não passa de jeito nenhum. Já fui no médico, já fiz exames, eu tenho tantas hérnias, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que eu faço? Então, nós vamos olhar para os 3 pilares. Nós vamos ver a química daquele corpo, nós vamos ver as emoções que aquela pessoa está conflitante ali, né, dentro dela, e nós vamos ver os relacionamentos. Porque, com certeza, tem as 3 coisas afetadas ali para aquela pessoa estar com aquele problema. Né? Sem dúvida. É isso aí. Bom, deu para entender? Léo, deu para passar o recado aí? Ficou? Então tá bom. Então, é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Léo é gente boa, ele vai falar que tá bom. Ele é bonzinho. É que a gente pergunta pro Léo, gente, porque o Léo é o nosso cameraman. E o Léo ele não é do meio terapêutico, né, Léo? Então, ele assiste como ele é o primeiro a assistir todos os episódios. E aí ele tá fazendo terapia aqui com a gente. Pois é. Não deixa de ser, né, Léo? Mas fica com a gente aí, porque a gente precisa fazer esses programas iniciais mais técnicos, né? Para falar exatamente do que a gente está falando, o que é terapia, quem somos nós, tal. Mas vai chegar na hora onde a gente vai falar dos casos terapêuticos e da aplicação de tudo isso que a gente está falando aqui. Sim. Aí sim o negócio vai pegar corpo, aí vai ficar legal. Então, gente, aqui, Léo, bota ali que eu vou falar com as pessoas agora. Gente, manda pra gente as suas dúvidas.
O que você entendeu disso daqui? O que você não entendeu? O que foi novidade para você? O que agora fez sentido? O que você ainda quer saber? O que você quer que a gente traz aqui nos próximos podcasts? E manda esses vídeos para as pessoas, porque imagina quanta gente que não sabe disso que a gente falou aqui. Quantas pessoas podem se beneficiar, assim como você se beneficiou. Tenho certeza que esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Então mande esse vídeo para as pessoas que você ama, para que elas possam se beneficiar também, né, meu bem? É isso aí. Então, muito obrigado por você que esteve com a gente até agora. Obrigada, gente. Como a Ju disse, né? Manda pra galera aí, se inscreve aí, ativa o sininho. E tamo junto. Bora pro próximo programa. A gente espera lá. Isso aí. Valeu. Tchau.